O Brasil gerou mais de 200 mil empregos formais em junho desse ano, segundo os dados que foram abastecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ao todo foram registrados mais de 2 milhões de contratações e 1,8 milhão de demissões. Esse resultado representa um crescimento de 29,6% em relação a junho lá do ano passado, quando foram criados cerca de 155,69 mil empregos, tudo com carteira assinada. Para entender os motivos que levaram a esse aumento, eu vou conversar agora com a Tatiana Miguiama, professora da FIPECAF. Ela que já vai aparecer aqui na nossa tela. Tatiana, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Rafael, obrigada. Realmente, assim, o governo, o Ministério do Trabalho divulgou hoje a geração de 201.705 empregos, né, formais em junho deste ano, e realmente representou uma alta positiva de 26,2% se compararmos com o período de 2023, né. De fato, o resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a CAGED, trouxe uma expectativa positiva ao mercado de trabalho, ainda que tenhamos incertezas no cenário fiscal e político do país e ainda que estejamos no meio do ano, né? Porque essa sazonalidade da economia, de fato, influenciaria no crescimento laboral no final do segundo semestre, o que surpreendeu de forma positiva esse resultado divulgado no meio do ano, né? O perfil de vagas também não notou que a economia está uniforme para todos os setores, não aqueles mais específicos. Por exemplo, houve aumento de vagas no setor de serviços, no setor de indústrias, né, inclusive aquelas relacionadas com a fabricação de álcool, fabricação de embalagem, material plástico, construção civil, 180 mil saldo positivo, comércio e agropecuária com 73 mil. Além disso, quanto à diversidade, houve de forma positiva aumento do saldo de empregos para mulheres e para a população com deficiência também, então isso é um ponto positivo. Quanto às localidades, né, é de se destacar que São Paulo promoveu uma maior empregabilidade, depois seguida de Minas Gerais e Paraná. Contudo, o aumento de empregos mostra, consequentemente, o mercado, é claro, aquecido na economia e pressionará a inflação, né, com aumento do poder de compra e demanda por produtos essenciais e bens duráveis na economia, além de aquecer o mercado de trabalho, pois caso haja escassez de profissionais capacitados, há também elevação dos salários propostos, tal como dito pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em coletiva. O pedido de demissão, tal como muito bem você colocou, né, realmente aumentou, mas com percebimento de que ocorreu pela insatisfação da remuneração e do ambiente do trabalho, além de ter recebido, é claro, propostas mais vantajosas, né? Então, não seria para conseguir o seguro-desemprego. O ideal, de fato, é que diminuísse realmente a rotatividade desses empregos, da saída de empregos, né? E melhorasse a capacitação para aumento de produtividade. Mas sabe-se que, com o aumento do custo corporativo mediante aumento de salário, que provavelmente é oriundo da demanda, né, por pessoas capacitadas, evidentemente vai ter um aumento de ajuste de preço, influindo, é claro, na economia do país, na pressão inflacionária. Mas para que haja plenitude no propósito de aumentar a formalidade do trabalho, é preciso também trabalhar na capacitação, qualificação da mão de obra, concedendo estímulos para a promoção da capacitação em setores de infraestrutura, por exemplo, construção civil, direcionados ao aumento da produtividade dessas pessoas. Caso contrário, as vagas de emprego serão geradas, mas não preenchidas pela ausência de qualificação, infelizmente. Mas, enfim, o resultado foi positivo e espera-se que reflita de forma também positiva na economia do país. Sem dúvida. Tatiana, quando a gente olha para esse número, eu estava acompanhando, pelo menos a expectativa era 160 mil vagas. Ou seja, o que nós temos nesse momento é um número superior e é muito significativo essa superioridade nesse momento, exatamente no instante onde a gente está aguardando para verificar a próxima reunião do Banco Central e verificar também qual vai ser a definição sobre a taxa de juros. A possibilidade é que ela seja mantida. Se nós continuamos dentro desse movimento de nenhuma queda, uma estabilização, um platô sendo realizado pelo Banco Central, você acredita que esse número, a surpresa, ela pode começar a acontecer de um modo negativo? Uma queda nessa abertura de vagas com carteira assinada? Isso vai depender muito de como o Banco Central vai se comportar e o recado que a gente recebe já essa semana?
Com certeza, eu acho que todos os fatores influenciam, né, inclusive o percebimento pelo Banco Central e aumento ou não da taxa de juros, né, isso pode influenciar. Um outro muito específico também, Tatiana, é o salário. Quando nós olhamos para maio, ele era, digamos que ligeiramente um pouco mais alto, uma faixa de 2.137, e essa última divulgação que nós temos desse número maior, 200 mil vagas, há uma redução de 2.132. Essa redução, ela possibilita ao empresário ter um maior número de empregados. A gente está falando de uma redução pequena, mas é quando a gente olha por um escalonamento, vários funcionários, esse montante vai ficando cada vez mais robusto. Essa diminuição, mesmo aparentemente ali dentro desse valor de 2.137 para 2.132, ela gera um pouco mais de respiro para que o empregador consiga ter um número maior de empregados? Isso pode justificar esse número que nós temos nesse momento? O número, né, a diferença ela seria muito pequena, né, então, a princípio, no momento não é possível mensurar, né, ou mesmo trazer alguns impactos, mas realmente essa diferença ela ajudaria o empresariado, né. Quando a gente olha também, Tatiana, para essa diferença entre os setores, você comentou sobre a importância da profissionalização. Quando nós avaliamos e fatiamos os setores, nós temos ali entre as primeiras posições serviços e também comércio, e a indústria já dentro desse top 5, os pontos mais importantes. Quando nós temos essa qualificação, a gente tem uma melhora também dessa situação dentro da indústria, porque a gente está falando de um profissional mais qualificado. Esse investimento, essa política pública voltada para qualificar esse trabalhador, pode fazer com que o Brasil permaneça nesse ritmo e que nós tenhamos surpresas positivas como tivemos dessa vez. Com certeza, Rafael. Assim, o ideal, como eu já tinha dito, né, é que diminuísse essa rotatividade e aumentasse essa capacitação para aumento da produtividade. Então, manter essas pessoas capacitadas, aumentando a produtividade dela nos setores que mais, vamos dizer assim, empregam, por exemplo, construção civil, comércio e agropecuária também, que agora está crescendo, é essencial, né? A capacitação hoje é essencial. O setor de serviços, professora, ele vem numa toada que é muito forte, né? Nós passamos pela pandemia e mostramos como ele foi completamente fatiado e minguou durante muito tempo e a sua recuperação. O que a gente vê nesse instante é um movimento de retomada e também de crescimento, inclusive de superação em relação àquela queda que nós tivemos. É um movimento que, apesar dessa sazonalidade, ele permanece forte e muito bem estabelecido. Com certeza. O setor de serviço foi o que mais cresceu, né? A gente tem 716.909 vagas que foram preenchidas, aumento, né, de vagas no setor de serviços. E o setor de serviço realmente retomou, após a pandemia, uma importância muito grande, né, para toda a sociedade, né, principalmente em relação à internet e à facilidade de compras, né, em relação a bens duráveis e bens essenciais também. Professora, para finalizar, a senhora que acompanha de perto esses números e a nossa economia, acredita que nós possamos seguir acreditando que esses números eles vão continuar nos surpreendendo de um modo positivo, como tivemos agora essa diferença de uma expectativa de 160 mil vagas e no final o levantamento acabou mostrando 200 mil vagas. Há alguma sazonalidade, algum fator que pode mudar esse panorama ou é preciso verificar como a nossa inflação ela vai continuar se movimentando e como também as medidas aplicadas pelo governo elas farão efeito? É preciso acompanhar, né, realmente, porque se o mercado ele fica aquecido, inclusive de trabalho, vai ter um aquecimento da economia e vai ter uma pressão, né, em relação à inflação. E teremos aumento de poder de compra também, então, de forma positiva, a gente pode ter um crescimento econômico no país e, por consequência, a manutenção ou crescimento pela sazonabilidade também no último trimestre aí de 2024, né? Professor, eu queria agradecer muito o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar conosco, esmiuçar um pouco das informações que recebemos até agora do Ministério do Trabalho. E essa semana ela vai ser muito importante para a gente entender qual o recado passado pelo Banco Central, mas com o que a gente tem é possível já tentar esmiuçar o que vem pela frente. Muito obrigado por nos atender, professora. Obrigada.